Olá, vamos falar sobre essa transição do modelo de competição para o modelo de cooperação, cada vez mais necessário nesse mundo que está se descortinando após todo esse tempo de pandemia, onde todos nós tivemos muita aprendizagem, trabalho, escola dentro de casa, voltando ao presencial, perdas, muitas perdas de entes queridos, muitos desafios. A pandemia levou o medo, a tensão, ansiedade, situações de depressão, sobrecarga, irritabilidade, porém, também fortalecimento de resiliência, criação de recursos para enfrentar os desafios, necessidade de cuidar da saúde física e mental e cultivar relações interpessoais, especialmente com empatia e cooperação. Então, vamos começar essa conversa sobre cooperação falando de árvores. Eu amo observar, contemplar, fotografar árvores. Há pouco tempo li um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, como elas se comunicam, o autor é um engenheiro florestal alemão. E ele fala como em uma floresta as árvores formam uma comunidade social que tem uma interligação com os ecossistemas, com vários seres, fungos e vários outros seres, e comunicação e cooperação para formar um organismo dinâmico, que é a floresta. Há tempos, eu li um outro livro chamado O que a Floresta Tropical nos ensinou, escrito por um CEO da Mitsubishi. E ele diz que a floresta tropical é uma fonte de inspiração para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo. Porque as espécies, várias delas, contribuem para que seus competidores tenham espaço e recursos, em vez de combatê-los e privá-los do essencial. Então, ele fala que algumas espécies já evoluíram, e ecossistemas também, já evoluíram da competição para a cooperação. Isso nos faz pensar, e as famílias ainda estão priorizando competição entre os irmãos ou entre o casal? Né? E as organizações ainda premiam a competição em vez de contemplar e dar força para a cooperação dentro das equipes? E os seres humanos? Os seres, nós somos sistemas vivos. Como é que a gente vai precisar transitar para um esquema global de cooperação com relação à crise sanitária, à crise ambiental, econômica e tudo mais, sem fazer sem construir essa comunidade global de cooperação? Porque senão a gente vai viver de uma forma cada vez pior e a passos acelerados para a nossa própria extinção. Ainda um pouquinho sobre florestas. Os japoneses recomendam, através de várias pesquisas interessantes, o banho de floresta, ou seja, estar entre as árvores, respirar, sentir, né, aquela energia maravilhosa, extremamente benéfico para a saúde como um todo. Né? Pressão arterial, nível de estresse, saúde emocional, física, tudo. Em contraposição, as consequências do déficit de natureza em todas as idades, desde crianças até os idosos. Quem está muito afastado dessas fontes da natureza também tem prejuízos para a saúde consideráveis. Primeira reflexão: como é que nós estamos construindo o nosso bem-estar?
Meditamos, respiramos, contemplamos a beleza. O que fazemos? Como descarregamos as tensões? Como evitamos criar tensões que, na verdade, são desnecessárias? Porque é preciso a gente cuidar bem de nós, para a gente conseguir cuidar bem dos outros, seja na família ou no ambiente de trabalho. Saindo das árvores, vamos refletir um pouco sobre o nosso corpo. No corpo saudável, o que acontece? Há uma comunidade de células organizadas em sistemas e órgãos. O sistema nervoso central é o governo, sempre atento às necessidades de todas as partes, tomando decisões inteligentes que atendem aos interesses do organismo como um todo. O sistema imunológico protege contra os invasores, por exemplo, coronavírus. As necessidades individuais de cada célula precisam ser continuamente negociadas para não comprometer o equilíbrio do organismo como um todo. O câncer, por exemplo, como é que acontece? Acontece que esse equilíbrio é rompido, o número de células se multiplica, drenando energia, drenando, né, vários outros elementos que contrariam o interesse do conjunto, destruindo o nosso corpo. Imagine se o nosso corpo se comportasse como o atual sistema econômico. Por exemplo, se o sangue fosse distribuído apenas para os órgãos que pudessem comprá-lo. Como é que o nosso organismo, como um todo, sobreviveria se fosse esse o modelo? Acontece que, felizmente, o nosso corpo saudável funciona num sistema econômico de cooperação. Nosso corpo reconhece que uma parte doente afeta a saúde do organismo inteiro. Agora, se a gente pensa como é que o corpo da humanidade pode funcionar se algumas células oprimem a maioria das outras. Então, quando a gente quer e precisa passar para o modelo de cooperação, que tal a gente se inspirar no funcionamento do nosso corpo saudável? É um modelo muito interessante. Há um outro conceito muito instigante, que é da neurociência, especialmente na parte da neurobiologia interpessoal, que é o seguinte: os nossos circuitos neurais são feitos e refeitos no decorrer de toda a vida e através especialmente, dos relacionamentos, da qualidade dos relacionamentos conosco mesmos e da qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, da família, da escola, do trabalho, da comunidade em que vivemos. Se essas relações são de boa qualidade, formaremos belos circuitos neuronais, saudáveis, mas pode ser ao contrário. Então, quando a gente pensa em relações tóxicas, seja no casamento, seja na relação entre pais e filhos, ou nas equipes de trabalho, essas relações tóxicas nos adoecem mentalmente, fisicamente, né? Fica tudo muito comprometido. Então, na prática, para a gente refletir, como é que nós estamos cuidando da nossa saúde pessoal? Como estamos cuidando dos nossos relacionamentos? Como estamos contribuindo para a saúde do nosso ambiente, da casa ou da nossa equipe de trabalho? Nessa história, é muito importante a gente pensar que estamos a todo momento convivendo com diferenças e convivendo com diversidade das pessoas. E o que facilita a construção de um relacionamento
com empatia, com cooperação, é a gente abrir a nossa curiosidade. Curiosidade para entender as diversas formas de ser, as diversas formas de viver, em vez de tentar mudar o outro, julgá-lo, criticá-lo, depreciá-lo. Por quê? Quando a gente abre esse canal da curiosidade legítima, a gente vai aprimorar a capacidade de escutar efetivamente as outras pessoas. E isso é o alicerce fundamental para a gente conseguir transformar divergências, conflitos, diferenças, conversas difíceis com pessoas difíceis, em diálogos eficazes. Né? Escutar com respeito e atenção o ponto de vista do outro. Mostrar que reconhece as diferenças, mesmo que não concorde com elas. Como é que eu posso conviver na minha casa ou na minha equipe de trabalho com uma pessoa que não acredita em vacinas e não vai tomar vacina, se eu mesmo já tomei todas? Que tipo de curiosidade eu posso ter para entender que essa pessoa, por exemplo, tem medo? Ou que ela tem uma postura religiosa ou política, etc., que é contra, né, esse tipo de ação. Mas aí, além de tentar entender esse ponto de vista, eu vou mostrar com clareza o meu. E, se estamos tratando dessa questão, né, da proteção na questão da pandemia, eu vou, entendendo a pessoa, mostrando também o que eu penso, chegar a um acordo. Como é que ela pode existir desse jeito sem que eu perca a minha proteção, que é tão necessária para mim? E entender como é que ela se protege também, né? Acontece uma coisa importantíssima. Cada um de nós percebe a realidade, entre aspas, né, por filtros seletores. Né? A gente tem uma percepção seletiva. A partir dessa percepção seletiva, que todos nós temos, nós vamos construindo crenças e visões do mundo e tirando conclusões sobre esses acontecimentos e interpretando o que a gente acha que é a realidade. Né? O outro faz exatamente a mesma coisa. Ele tem uma percepção seletiva, ele vai construindo a sua visão do mundo, seus valores, a partir dessa percepção. E então, como é que eu posso expandir, para entrar em colaboração, como é que eu posso expandir a minha curiosidade para entender como é que esse outro construiu a sua versão dos fatos, construiu as suas percepções? Para isso, eu vou precisar ter uma escuta qualificada, sem julgamento. E aí eu vou poder mostrar que eu entendo a história, a perspectiva, os sentimentos do outro. E aí, se eu mostro legitimamente essa curiosidade, esse interesse, é muito provável que o outro não fique na defensiva, que ficaria se eu estivesse julgando, criticando. Não estando na defensiva, ele poderá também se interessar para ouvir a minha versão dos fatos, a minha percepção da situação. E aí a gente tem um terreno fértil para criar uma terceira visão que pega um pouco dali, pega um pouco daqui e encontra semelhanças nas divergências. E é assim que a gente, muitas vezes, vai resolver dificuldades, conflitos, conversas difíceis, resolver em conjunto. Porque a questão é que estamos presentes na mesma situação, mas a percepção, a memória dos fatos e a seleção dos dados são personalizadas. Não há verdades absolutas, há maneiras diferentes de ver o mundo e modos diversos de ser. A gente tem uma cena doméstica comum, a gente tem 3 filhos, a gente entra em casa, eles estão fazendo uma bagunça danada e a gente dá uma bronca.
A situação foi a mesma, não é? Aparentemente. Só que a gente vai ter 3 reações diferentes. Um deles vai me perceber de uma forma, o outro de outra forma, o outro de outra forma. E eles vão agir de formas diferentes, a partir desta, aparentemente, mesma bronca que receberam. Então, é isso. Nós estamos presentes na mesma situação, porém, as nossas percepções e as nossas reações serão diferentes. Agora, para a gente aprofundar essa questão da colaboração, é preciso a gente partir de um determinado tipo de perguntas que são comuns para outro tipo de perguntas que são mais eficazes. Por exemplo, deixar de pensar quem está certo para. Por que temos visões diferentes? Para deixar de querer saber quem é o culpado para. Como é que cada um de nós contribuiu para esse problema? Deixar de pensar quem é que vai ter que mudar para. O que cada um de nós precisa fazer para melhorar essa situação? Reconhecer que a nossa visão é legítima, porém ela é limitada. Então vamos ver a visão dos outros, né? Agora, claro que muitas dessas situações, muitas dessas conversas difíceis com pessoas que nós achamos difíceis, vai gerar raiva. Vai gerar raiva em nós. Vai gerar raiva na outra pessoa. E o que a gente vai fazer com essa raiva? A primeira coisa, como é que a gente gerencia a nossa raiva? Alicerce da inteligência emocional. Tomar conta da raiva antes que ela tome conta de nós. Entender que embaixo da raiva há uma série de outros sentimentos. Decepção, frustração, mágoa, tristeza. Aí, se a gente está enraivecido, a primeira coisa assim, o que está acontecendo? Qual é a necessidade minha que não está sendo atendida, que está gerando essa raiva toda? Se a gente está lidando com a raiva do outro, qual é a necessidade dele que não está sendo atendida? Qual é a dor, a tristeza, a frustração, a decepção? Como é que eu posso me reportar a isto para esvaziar o balão da raiva, a minha e a da outra pessoa? E se a raiva toma conta de nós, não há conversa de cooperação que possa acontecer. Pequenos exemplos. Uma agência de banco, um idoso aos gritos. Vocês não vão atender os idosos? Não, não vão chamar os idosos, não. A raiva pela frustração, pela decepção de não estar tendo bom atendimento. Um paciente internado por Covid, ríspido com a equipe que estava prestando assistência. O que está embaixo dessa raiva? Medo, desamparo. Então, se a gente pode conversar um pouco sobre isto, a gente tem um terreno maior de ter uma conversa colaborativa. Crianças, acontece a todo momento. A criança dá um acesso de raiva quando ela é frustrada nos seus desejos. E não adianta gritar ou ameaçar a criança. Isso é jogar gasolina no fogo. O que adianta? Fortalecer a conexão. Olho no olho. Eu sei que você está chateado porque você não está podendo fazer o que você quer. Mas vamos pensar em alguma outra coisa que você possa fazer? A gente se conecta e redireciona. E aí a gente tem uma conversa colaborativa. Básico das estratégias de solução de conflitos é atacar o problema sem atacar as pessoas. E isso se consegue com escuta, com clareza na nossa comunicação e com
o esforço consciente e deliberado de encontrar pontos em comum nas divergências. E aí, nisso tudo, nesse campo de relacionamentos, a gente precisa ter a visão sistêmica, entendendo que o que eu faço vai influenciar o que a outra pessoa faz e vice-versa. Então, se eu quero ser, né, um agente de mudanças, eu não tenho que tentar mudar a outra pessoa. Eu vou precisar mudar a minha postura. Porque a minha postura, a minha ação, o meu comportamento vai, né, vai gerar mudanças dentro desse sistema, dessa rede de relacionamentos. Então, a mudança começa em nós. Junto criamos o problema, junto buscaremos a solução. Aí, como é que eu posso procurar entender e atender às necessidades das partes interessadas? Na pandemia, com todo mundo dentro de casa, né? Casa, trabalho, tudo dentro de casa, uma fonte comum de divergências e até de conflitos sérios foi a questão da distribuição das tarefas domésticas. O que é? Tem gente que espera que só uma pessoa faça. Essa pessoa que tudo faz não está dizendo claramente quais são as suas necessidades, sem necessariamente ficar reclamar, acusar e tudo mais. Porém, como temos um problema, como é que vamos resolver isso? Então, dessa forma, a gente vai construindo essa cooperação nas famílias, no trabalho, tá? Encarando essas questões. Quando fazemos tudo isso, construindo essa boa qualidade de relacionamentos, nós estamos fortalecendo a resiliência, ferramenta absolutamente necessária e indispensável na época que a gente está vivendo. E a resiliência é um processo pessoal, familiar, organizacional, comunitário, que vai depender muito da rede de relacionamentos, para que as pessoas criem recursos para fazer face às adversidades que surgem, se mantendo íntegro, inteiro. E isso vai precisar, né, da qualidade de relacionamentos, de adaptação rápida às circunstâncias, fé, esperança, otimismo. A vida resiliente significa a capacidade de resolver problemas. Simples assim. Para terminar a reflexão final, nós vivemos num mundo bunny. Esse termo surgiu em abril de 2021, por meio de um antropólogo, para tentar entender o mundo que vivemos nesse momento, a partir da pandemia. As iniciais em inglês significam que é um mundo frágil, ansioso, incerto, não linear, incompreensível. Antes da pandemia, o conceito que predominava era do mundo VUCA. As iniciais em inglês significam volátil, incerto, complexo, ambíguo. Se já estava difícil viver no mundo VUCA, que dirá viver no mundo bunny? Então, haja criatividade, resiliência, capacidade de cooperar, de adaptação rápida às circunstâncias, e curiosidade para aprender coisas novas. Edgar Morin, que acabou de fazer 100 anos, escreveu um livro lindo, As Lições do Coronavírus, em que ele diz: a única certeza é a incerteza. Precisamos mudar de via para a proteção do planeta e para a humanização da sociedade. A pandemia mostra nossa interdependência e a resposta precisa ser solidariedade. Reflexões finais. Como estamos aprendendo a viver na dor e no caos?
Que ações nossas contribuem para humanizar o contexto em que vivemos? Como diz Kabat-Zinn, que é um dos criadores do Mindfulness, nós não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. Que tal? De preferência, com cooperação e empatia.